Boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando uma nova obra do projeto Espiritizar, da série Mediunidade, que é o livro Vozes Alerta, do Espírito Honório, trazido a nós pela mediunidade de Afro Stefanini II. E esse livro, que inclusive tem uma introdução de Joana de Ângeles, tem uma característica muito especial de nos trazer subsídios através de orientações importantes, à guisa de nos possibilitar o maior êxito possível dos nossos compromissos com a doutrina espírita, com a mediunidade, com a nossa reencarnação. Como de hábito, nós iniciamos os nossos estudos fazendo um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. E assim trouxemos do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. A máquina da eterna beneficência funciona matematicamente em nosso favor, através dos múltiplos instrumentos da vida. Transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. Com esse texto, nós vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa noite. Emmanuel aqui nos chama a considerar e a refletir de que as leis divinas que regem o universo na matéria e fora da matéria, através do amor e da beneficência do Pai, funciona matematicamente e em nosso favor. Se de algum modo percebemos estar passando por experiências ou situações dolorosas, difíceis de manejar, pelo conhecimento que já estamos adquirindo da doutrina espírita, sabemos que há motivos positivos, motivos benéficos, em lições às vezes difíceis de serem trabalhadas, mas que, ao nos deixarmos sensibilizar pelos conteúdos iluminativos do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, nós encontraremos os motivos e compreenderemos certas situações, por mais ásperas e difíceis que estejamos a passar, o funcionamento da beneficência de Deus por trás de tudo. É claro que essa percepção não é para todos, só à medida em que, de fato, estivermos levando a sério os conteúdos espirituais, iluminativos da doutrina espírita, é que nos habilitamos a esse tipo de percepção. Continuando, Emmanuel nos diz o seguinte: através dos múltiplos instrumentos da vida, transformar para o bem ou para o mal o amparo incessante que nos é concedido dependerá sempre de nós. E nesse aspecto aqui, é importante considerarmos como o egoísmo e o orgulho, ainda muito predominantes em a natureza humana, faz com que ela, ao enfrentar situações amargas ou difíceis, em vez de procurar, através do amparo da prece, do amparo espiritual
proveniente do Evangelho do Cristo, não poucas vezes a criatura humana escolhe revoltar-se, contrariar-se. E dependendo desse nível de revolta, estabelecer abertura de portas para os processos obsessivos, para desequilíbrios emocionais graves, pelo fato de não entender e não admitir, não aceitar certas imposições provacionais necessárias para o seu crescimento espiritual. A humanidade, principalmente nesse período agora de pandemia, em que enfrenta uma das provas mais duras, cheia de dificuldades e de conflitos a superar, passa por um teste, se complicado, necessário para o despertamento espiritual e para estabelecer, pelo contato com o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, as bases seguras para vencer, por maiores que sejam as dificuldades, sem revolta, sem desequilíbrios emocionais, mas atenta a trabalhar todas as situações adversas como lições indispensáveis e necessárias para o seu crescimento espiritual. Vamos, assim, dar início ao estudo da obra Vozes de Alerta, de onde nós separamos aqui 3 conteúdos da mensagem introdutória de Joana de Ângeles, a mentora que apresenta o livro do Projeto Espiritizar. Ela começa dizendo o seguinte: o ser humano sofre, neste momento, as consequências das ambições desmedidas e dos desvarios comportamentais que se permitiu nas experiências reencarnacionistas transatas. É o antelóquio, que é sinônimo de introdução, de Joana de Ângeles, na obra Vozes de Alerta, Vozes Alerta. Vamos aqui fazer uns comentários em cima desse texto que separamos como bastante significativo para o estudo dessa noite. Então, as dificuldades que o ser humano sofre na atualidade, elas têm uma causa, uma origem. Elas são, como Joana de Ângeles aqui coloca, as consequências das ambições desmedidas e dos desvarios comportamentais. A doutrina espírita, diferente de qualquer outra doutrina cristã, ela tem uma linha de objetivos na sua revelação, que é o de colocar a responsabilidade principal e mais importante de tudo que a criatura humana passa nela mesma. É o próprio ser humano que é responsável pelas contingências adversas do mundo em que ele vive, das experiências que ele passa, quer durante a encarnação, quer quando volta ao plano espiritual. O principal responsável é ele, e as causas estão dentro do homem. Por isso, Joana diz, o ser humano sofre, neste momento, as consequências das ambições desmedidas e dos desvarios comportamentais, que se permitiu
nas experiências reencarnacionistas transatas, as experiências do passado, que não é por estarem ausentes na sua lembrança consciente, estão apagadas ou deixaram de existir. Então, dentro de cada um de nós, as respostas a todas as perguntas, por mais difíceis que tenhamos. E é dentro desse alinhamento que a obra Vozes de Alerta vai nos ajudando a estarmos mais aptos em perceber e entender as advertências, as vozes da consciência, que nos trazem inúmeras vezes respostas e orientações, conselhos e advertências, que infelizmente, vez ou outra, não atendemos. Continuando a introdução. Empenhados na tarefa de iluminar as consciências, os espíritos nobres trabalham com afinco, com determinação, em benefício da humanidade. Nestes difíceis períodos da grande transição, oferecendo amparo e inspirando condutas felizes. Então, mais do que nunca, as tarefas e as missões dos espíritos nobres, dos benfeitores espirituais, têm se multiplicado. E eles, com determinação, com afinco, têm a tarefa de iluminar nossas consciências. Sobretudo neste difícil período de grande transição, oferecendo a nós amparo e inspirando condutas felizes. Façamos aqui algumas reflexões. É muito importante sabermos e termos consciência de que todos nós temos amparo, ajuda e assistência de espíritos benfeitores. E que precisamos trabalhar a intensificação da nossa afinidade, da nossa sintonia, para perceber e aproveitar bem a ajuda e a presença desses espíritos. É dentro dessa diretriz que esta obra Vozes Alerta vai encaminhando os capítulos que visam nos propiciar o máximo de possibilidades no aproveitamento da ajuda desses benfeitores. Então, eles estão empenhados na tarefa de iluminar as consciências. Mas é claro que precisam, e isto é imprescindível, a nossa concordância, o nosso desejo, a nossa vontade de ser por eles iluminados. Porque eles estão aí e estão trabalhando com afinco para ajudar-nos a todos. E, sobretudo, como aqui é colocado, nesse período difícil, nesse período de transição em que todos nós estamos passando. Continuando, fechando aqui os tópicos da introdução que Joana de Ângeles nos trouxe. Fiéis à promessa de Jesus, que ofereceu o Consolador para reerguer o ser humano do caos no qual se atirou, intensificam o saudável intercâmbio para a sua transformação moral para melhor.
Então, o trabalho desses benfeitores de vir junto a nós iluminar consciências, fiéis à promessa do Consolador feita pelo Cristo, objetivando reerguer o ser humano do caos. Caos aqui que é sinônimo de perturbação, de desordem, de bagunça, de desequilíbrio, é muito bem colocado. Porque é assim que nós estivemos, a maioria, nos portando em relação ao aproveitamento das lições do nosso passado reencarnatório. Nós nos permitimos envolver-nos no nível de conflitos, de desassossegos e de perturbações que geraram os mais difíceis embaraços para o bom aproveitamento da nossa experiência reencarnatória. Nós vimos os casos estudados na obra anterior que aqui trabalhamos, Mediunidade e Obsessão, a quantidade de espíritos outrora preparados, habilitados ao êxito da reencarnação e se deixaram perturbar, desviar-se, escolher o caminho da infelicidade novamente. E é por isso que aqui é colocado, para reerguer o ser humano do caos, dessa bagunça, das sombras que trazemos do passado e que precisam ser iluminadas para serem devidamente dispersas. Intensificam o saudável intercâmbio para a sua transformação moral para melhor. E, de fato, à luz do Consolador prometido, nós temos recebido imensos tesouros através das portas da mediunidade dignificada com Jesus. De grandes médios, de médios missionários, que o Brasil tem sido uma terra farta em relação a isso. Então, esse saudável intercâmbio, que é a mediunidade com Jesus, ele vem para dar a nós todo o apoio e todas as ferramentas para a nossa transformação moral para melhor. Vamos agora abordar alguns tópicos separados do primeiro capítulo da obra, que tem o mesmo título, Vozes Alerta. Os profundos códigos da consciência em todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, guardam íntima comunicação com o Criador por meio das vozes alerta que pulsam na consciência. Então, profundos códigos da consciência e que estão presentes em todos nós. Esses códigos têm uma íntima comunicação com o Criador. É o Cristo interno que temos, por meio das vozes alerta que pulsam na consciência. Então, todos nós, independente de religião, de crença, reiteradas vezes, recebemos advertências, alertas na nossa consciência para tomarmos determinadas decisões, determinadas escolhas, de tal forma a termos o melhor êxito possível na nossa encarnação.
Então são essas vozes alerta que esta obra estará tratando ao longo dos capítulos que estamos analisando agora. Essa capacidade de ouvir as vozes profundas que ressoam em dado momento em certos indivíduos e a todo instante em outros, nos refolhos da criatura, não é obra do conhecimento adquirido, nem de crença especial. Então, quando é colocado aqui nos refolhos, que é no íntimo da criatura, essas vozes profundas, elas não são resultado de um conhecimento específico, nem de uma crença particular. Elas fazem parte de todo um projeto estabelecido na lei do progresso, na lei da evolução, para todas as criaturas humanas. E elas, como aqui é colocado, ressoam no íntimo de nós. Mas é preciso estarmos trabalhando os meios eficazes para o máximo aproveitamento dessas vozes, que é o objetivo desta obra. A capacidade de perceber os profundos avisos que a consciência oferece ao indivíduo está ligado à disposição do espírito em seguir esses mesmos avisos, em regime de comportamento, pensamento e sentimento. Aqui tem alguns pontos bem importantes para nós refletirmos. Então, a capacidade de perceber os profundos avisos e em seguir esses mesmos avisos em regime de comportamento, pensamento e sentimento está diretamente ligado à disposição do espírito. Como é isso? A espiritualidade espera que, ao estarmos amadurecidos espiritualmente para receber as luzes do Consolador, já há dentro de nós uma certa predisposição para a harmonia, para a paz, para a felicidade. Essa predisposição é um passo básico e importantíssimo, porque ele precisa ser bem trabalhado, já que o nosso passado reencarnatório alicerçou hábitos e condicionamentos de infelicidade, de conflitos, de choques com as leis divinas e com a nossa própria consciência. Facilmente, se não estivermos vigilantes e decididos ao trabalho, não apenas de reforma íntima, mas de consciência, de equilíbrio e de felicidade, que é estar em harmonia com as leis divinas, se isso não estiver sendo bem trabalhado conosco diariamente, nós somos fragilizados pelo nosso passado. Não poucas vezes na experiência familiar, na experiência que pode ser de qualquer um de nós, quando se está bem, quando, por exemplo, os casais têm um relacionamento saudável,
afetivo e fidedigno, é preciso que a consciência de cada um daqueles cônjuges se nutra e mantenha o desejo pessoal e comunitário de felicidade, de paz e de harmonia. Porque não poucas vezes acorda, ou é possível acordar de dentro de qualquer um de nós, os estados emocionais de conflito, de desequilíbrio do passado, e que acabam prejudicando, fragilizando ou infelicitando a experiência atual. Condicionamentos, eles são uma espécie de vício ao qual o espírito estabeleceu de forma repetitiva certas atitudes existenciais que agora, com o despertamento da sua consciência à luz da doutrina espírita, precisam ser ressignificados, transcendidos, sublimados. Porque se esse trabalho não for, de fato, realizado com êxito, quando menos se pensa, o homem ou a mulher são os próprios instrumentos de fragilização e de desequilíbrio, de infelicidade, face à imaturidade espiritual que não foi devidamente superada. Então, voltando aqui ao texto, quando diz, está diretamente ligado à disposição do espírito em seguir esses mesmos avisos, se refere ao fato de que é preciso estar apto a perceber as advertências que a consciência traz e, ao mesmo tempo, estar sensível a dar atenção e cuidado a essas advertências. Como diz aqui no final, avisos em regime de comportamento, pensamento e sentimento. Porque a ajuda dos espíritos benfeitores para que realizemos na atual experiência encarnatória o êxito, o sucesso, os objetivos maiores, eles trabalham com afinco, mas é preciso que nós queiramos e estejamos intimamente comprometidos em desejar não só a ajuda deles, mas o trabalho do pensamento, do sentimento e do comportamento, aonde a harmonia com as leis divinas nos dão a possibilidade de estar bem, de estar feliz, de ter o direito conquistado pelo esforço e pelo trabalho espiritual de o que Jesus havia prometido a seus discípulos, que é a plenitude, o reino de Deus interno. Prosseguindo. Quanto mais o espírito avançou, seguindo os avisos mais simples da consciência, mais recurso íntimo ele desenvolveu para seguir avisos mais profundos e transformadores. Porque tudo acontece sob a égide do trabalho e do progresso. Então, esse texto ele tem muito a ver com aquilo que o Evangelho coloca dizendo assim: aquele que é justo, que é ordeiro no pouco, ele depois ele se habilita a receber muito.
ao demonstrar pela experiência equilibrada e proveitosa daquilo que recebeu numa quantidade menor. É uma alusão à parábola do semeador. Então, quanto mais o espírito avançou, seguindo os avisos mais simples da consciência, mais ajuda ele recebe dos benfeitores espirituais, pelas vozes alerta, para um desenvolvimento e um aproveitamento ainda maior. E no final aqui diz, porque tudo acontece sob a égide, a diretriz das leis do trabalho e do progresso. Vive-se hoje a grande era do discernimento, em que os espíritos estão sendo convocados a colocar luz sublime e transformadora sobre o alqueire da subconsciência e primitividade, em que por milênios a humanidade tem se comprazido em se manter. Então, nós estamos vivendo uma era onde as possibilidades de discernimento, de despertamento espiritual, de iluminação íntima estão cada vez mais profícuos, ricos, desde que estejamos atentos a aproveitar. O texto diz em que os espíritos estão sendo convocados a colocar luz sublime e transformadora sobre o alqueire de subconsciência e primitividade, em que por milênios a humanidade tem se comprazido em manter. Ao longo de dezenas de encarnações que tivemos, anteriores a esse momento de encontro com o Consolador prometido por Jesus, nunca tínhamos tido a oportunidade ímpar de despertamento espiritual que estamos tendo agora, em todo o planeta. Então, se por um lado se vive uma era de crise moral, de desequilíbrio em grande parte da humanidade, por outro lado, o amparo e a assistência dos espíritos iluminados nunca esteve sendo feito com tanta intensidade e abundância. Mas é preciso que estejamos trabalhando antenas para a sintonia e o aproveitamento máximo da presença desses benfeitores. Superando, voltando aqui ao texto para concluir, esse nível de subconsciência e primitividade com o qual nos enrolamos ao longo de diversas encarnações. E que agora é chegado o momento de resolvermos a questão. O momento presente é de prestar atenção a uma voz muito profunda e sábia, esclarecedora e consoladora, silenciosa e expressiva, incontestável e transparente na própria consciência. Então, esse é o momento presente. Ideal para os trabalhos de construção definitiva do reino de Deus dentro de nós, do despertamento do Cristo cósmico, de termos uma vida satisfatória e feliz por estarmos trabalhando o máximo o alinhamento e a harmonia nossa com as leis divinas. Sob o amparo, voltando ao texto,
de uma voz muito profunda e sábia, ao mesmo tempo esclarecedora e consoladora, silenciosa e expressiva. Aonde essa voz? No foro da nossa consciência. Cada um de nós tem sido reiteradas vezes advertido, orientado e aconselhado a tomar determinadas posições ou decisões na nossa área de realização pessoal, espiritual. E que agora, sobretudo ao estarmos estudando esta obra, Vozes de Alerta, começaremos a estar mais atentos e cuidadosos com essa voz. Essa voz da consciência, associada aos benfeitores espirituais, ela é sábia, ela é esclarecedora, ela é consoladora. Então não é aquela voz que vem dentro de nós para nos trazer medos, para nos trazer críticas ao comportamento de alguém. Não é aquela voz que às vezes surge dentro de nós para nos queixarmos das atitudes de outros, dos desequilíbrios que alguém cometeu. Essas vozes que insinuam caminhos do mal e da infelicidade, essas aí são outro tipo de vozes, cuja característica de dissidência e de desequilíbrio ficam muito explícita. E só quando estamos, de certo modo, desequilibrados, é que damos campo a esse tipo de voz. É tempo de ouvir a voz de Deus, clamando no âmago das próprias crenças e valores, convidando todos os espíritos verdadeiramente interessados na própria felicidade e na felicidade dos demais irmãos para darem o primeiro e profundo passo dentro de si mesmos. Aqui eu quero destacar a frase: espíritos verdadeiramente interessados na própria felicidade e na felicidade dos demais irmãos. Quando nós temos bem definido este compromisso, o nosso clima mental, o nosso clima emocional é de estar de bem e vivendo em paz com todos. É de entendimento das imperfeições e das atitudes erradas que outros tomam, sem gerar atritos que nos causam desequilíbrio. É de ter esse compromisso com a felicidade nossa, que é sinônimo de harmonia, de paz, de plenitude de vida, que começa em nós e alcança aqueles que se relacionam conosco. Ora, para que esse compromisso de felicidade ele esteja de fato bem definido e esteja diariamente sendo renovado em nós, é preciso estarmos num trabalho bem definido e seguro de melhoramento espiritual, de reforma íntima, de definições claras e objetivas no trabalho de construção espiritual e da aquisição dos verdadeiros tesouros
que podemos levar para o mundo espiritual, que são as virtudes. Então, a virtude da paciência, da calma, do equilíbrio, do domínio das emoções negativas, de uma diretriz constante em busca de estar hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso faz parte desse compromisso com a própria felicidade. Porque, meus irmãos, nós não fomos assim no passado. Em reencarnações para trás, a felicidade que nós julgávamos ser verdadeira era estabelecida no egoísmo, onde a gente primeiramente pensava em nós mesmos, segundo em nós mesmos e terceiro em nós mesmos. E com isso, gerávamos atritos e egoísmos sistêmicos com as demais pessoas, que também passavam a nos tratar do mesmo modo. Infelicidade gera infelicidade. Desequilíbrio gera desequilíbrio. Mas agora, o nosso caminho é outro. Com o Evangelho do Cristo e com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, o nosso compromisso agora é com a felicidade. É com a paz e com a harmonia, a partir de nós mesmos. Transformando o modo tem refletido o sentido e sentido à vida. Voltando aqui ao slide anterior. Para a felicidade dos demais irmãos, para darem o primeiro e profundo passo dentro de si mesmo. E veja só qual é. O passo é esse. Transformando o modo. De modo tem refletido e sentido a vida. Abrindo-se para um estado de felicidade relativa, possível e praticável, porque se baseia no dever adequadamente cumprido, no amor ao trabalho e na adoração às leis divinas. Então nós somos chamados a uma transformação e uma mudança profunda no nosso modo de ver, de sentir a vida, abrindo-nos para um estado de felicidade que é possível na Terra, mesmo no mundo de provas e expiações, porque se baseia no dever retamente cumprido, no amor ao trabalho e na adoração às leis divinas. Então, se estamos agora esclarecidos e direcionados a esses três aspectos que aqui foi citado, nós podemos e temos todo o direito de usufruir a felicidade relativa que a Terra oferece, que é aquela trabalhada, como o próprio Cristo havia dito, no reino dos céus que está dentro de nós, que não depende de circunstâncias, de fatores, de pessoas que estão fora de nós. Ela resulta de um trabalho interno, o qual terá continuidade ao retornarmos à pátria espiritual. Vamos para o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. Para seguir o Cristo na própria consciência, é necessário diluir todo apego à vida que construímos com base na própria ignorância e ressuscitar uma vida moral completamente nova no comportamento. Então, as bases, as diretrizes para seguirmos o Cristo na própria consciência. É necessário diluir todo o apego à vida que construímos com base na própria ignorância. Como é isso? Apego à vida que construímos na própria
Ignorância? Exatamente. Nós, antes de estarmos agora trabalhando o despertamento espiritual, a consciência de mortalidade da alma, a plena certeza do funcionamento das leis e da justiça divina, erguemos uma série de conceitos pessoais distorcidos, imperfeitos, que nos empurravam à busca de uma paz ou de uma felicidade impossíveis. Mas agora, com Cristo, nós somos chamados a diluir todo o apego a isso. E poderia, a princípio, parecer fácil, mas não é. Não é porque nós nos viciamos a sofrer, a revoltar-nos, a contrariarmos as leis divinas. Foi assim durante muitas encarnações. E agora, para não cairmos de novo nos erros do passado, dos condicionamentos e das atitudes infelizes, temos que diluir todo esse apego. Pode parecer absurdo, mas a maioria das criaturas humanas, a grande totalidade, antes de despertar espiritualmente, gosta de sofrer. Entende haver um certo tipo de pagamento em doença, dor e desequilíbrio. E por isso, mesmo quando agora recebe as bênçãos de iluminação da palavra do Cristo, se não estiver no trabalho decidido e alerta para novas atitudes, para a construção de nova maneira de encarar a vida e o mundo, se não estiver aberto a isso, sabota a si mesmo. Se permite a um nível de conflitos mentais e emocionais que mesmo quando as coisas estão dando certo, estão certas, a pessoa distanciada desse trabalho de autoiluminação perverte tudo e desequilibra tudo. Porque esteve habituada a estabelecer caminhos de dor e de sofrimentos. Voltando ao texto. E ressuscitar uma vida moral completamente nova no comportamento. Então, esse trabalho de construção dessa vida moral nova, de mudança profunda no comportamento, só a doutrina espírita, para através dos instrumentos que ela nos concedeu, de comprovação da imortalidade da alma, do prosseguimento de objetivos e metas que não acabam com a morte do corpo, é que nos deu ensejo, só a doutrina espírita é que nos deu esse ensejo, da construção de uma moral que não seja ou que não fosse farisaica, hipócrita, dissimulada. Porque para a grande sociedade materialista em que nós estamos envolvidos, há pessoas que são boas, desde que de algum modo mais adiante elas recebam retorno. Há pessoas que se apresentam com certas virtudes, porque estão sendo vistas por outros, mas que às escondidas têm comportamentos e atitudes torpes, porque essas pessoas
elas não encontraram ainda e não estão ainda maduras para o aproveitamento dos recursos espirituais que a doutrina espírita já nos deu. Com o Espiritismo, com o Evangelho do Cristo em essência, nós nos habilitamos a ter uma vida de comportamento moral, não porque estejamos sendo vistos por outros, mas porque decidimos ter aquela atitude e aquele comportamento por absoluta certeza da paz e da felicidade reais que aquele comportamento dá, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Então, coube ao Espiritismo nos oferecer esses instrumentos, que qualquer um de nós tem disponível, para ter opções e escolhas de atitudes, de comportamento e de moral, porque sabe exatamente as razões e as consequências daquela escolha. E razões e consequências que são de ordem profundamente espirituais, e não de aparência numa sociedade materialista e infeliz. Porque a maioria dessas pessoas que vivem com as atitudes e comportamentos disfarçáveis, interiormente são infelizes, profundamente infelizes. Nas vozes alerta que zoam ininterruptas, na vida de todos os espíritos, está a presença de Deus, nos chamando e respeitando o momento em que vamos atender a esse chamado. Vamos fazer aqui algumas considerações finais sobre o texto. Primeiro, essas vozes alerta, elas zoam ininterruptas. Constantemente nós recebemos. Está a presença de Deus nos chamando, mas também respeitando o momento em que vamos atender a esse chamado. A preservação da liberdade e do livre-arbítrio que as leis divinas nos facultaram tem um objetivo insubstituível de possibilitar-nos sermos os construtores da nossa caminhada evolutiva, do nosso destino. Sermos os verdadeiros autores do nível de felicidade ou de infelicidade que usufruímos, ao ouvirmos ou deixarmos de ouvir as vozes alerta. Mas é evidente que com mais esse contributo que a espiritualidade nos manda nesta obra do projeto Espiritizar, nós estaremos mais habilitados ainda a observar, aproveitar e vivenciar os teores sublimes das advertências que essas vozes venham nos trazer. Quero lembrar a todos que este vídeo estará depois disponível em nosso canal no YouTube, onde você também encontrará vídeos anteriores. Uma boa noite a todos e até o próximo estudo.